Bom dia a todos e a todas. É uma enorme alegria estar aqui neste painel. Gostaria de saudar as palestrantes desta manhã. Realmente esse é um painel muitíssimo interessante, com pessoas que denotam um conhecimento bem aprofundado sobre o tema. E então, para mim é uma grande satisfação. Teremos duas, né? Haverá uma subdivisão. Então, nós temos dois trabalhos a serem apresentados, um pela Maria Clara de Jesus Manissoba Balduino, okay? E teremos um trabalho em coautoria da professora Daniele Mendes Tamideni e da Priscila Benelli Walker. Então, só para ter aí um direcionamento, uma organização para a nossa audiência e para as nossas palestrantes, iniciaremos conforme a ordem, e vamos dizer assim, uma das exposições tem, que são dois temas, né? Nós temos aí aproximadamente 20 minutos para cada um, e procederemos a abertura a questões. A quem tiver alguma inquietude, pode mandar no chat sua questão para as palestrantes, e então vamos seguir a ordem, ok? Então sejam muito bem-vindas, estou vendo que estão todas presentes. Eu gostaria, então, vou iniciar pela Maria Clara de Jesus Manissoba Balduino. Maria Clara. A Maria Clara, ela é mestranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é advogada, especialista em Direito Previdenciário pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela é técnica em Controle Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia também do Rio Grande do Norte. Ela vai tratar de um tema bem interessante a respeito de um precedente nosso, o habeas corpus 171/118 de São Paulo, e o título, né, do trabalho é a incidência do ne bis in idem e a transferência de processos como alternativa para crimes transnacionais. Então, Maria Clara, você tem aí 20 minutos, ok? Para fazer a sua apresentação. Com a palavra. Todos. Bom dia, todos me escutam bem? Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje, principalmente na ilustre presença de grandes nomes do direito internacional, de professoras com ávido conhecimento sobre o assunto. E, para mim, é um imenso prazer, duplamente por estar aqui como mestranda e por estar tendo a oportunidade de apresentar um trabalho de uma área que não é majoritária na minha linha de pesquisa, eu pesquiso Direito Internacional do Meio Ambiente, mas é um tema que me interessa muito. A vontade de pesquisar sobre esse assunto surgiu a partir de um seminário de ne bis in idem que eu assisti em um período que eu estudava cooperação jurídica internacional. E, a partir do precedente do HC 171/118, me veio essa ideia de juntar os dois temas, né? Por que não pesquisar a cooperação jurídica internacional, principalmente a transferência de processos criminais, como alternativa para casos desse tipo, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês para emitir os slides. Deixa eu ver, acho que é aqui, né? Bom, o meu tema é incidência do ne bis in idem, a transferência de processos como alternativa para crimes transnacionais. E, basicamente, como eu falei, essa ideia veio a partir de um caso tão emblemático que é o 101/118, e que, inclusive, foi abordado durante as minhas aulas, né? E, no mundo atual, a gente tem que pensar o contexto globalizado em que a gente está inserido, e que a gente vive em uma situação que hoje é muito mais comum, a incidência de crimes que elas perpassam as fronteiras nacionais, né?
E a execução do crime, as consequências jurídicas do crime, elas causam efeitos em ordens jurídicas nacionais distintas ao mesmo tempo. Então, o caso do HC 171-118 do STF, ele trata do crime de lavagem de dinheiro, né, em que o denunciado, Marcelo Brandão, ele utilizava de empresas de fachada para ocultar, né, a origem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas na Suíça, e ele utilizava essas empresas de fachada no Brasil. Então, você percebe que um crime, a unicidade de fatos, oriundos de uma mesma pessoa, provocou concomitantemente repercussões tanto no cenário brasileiro como no cenário suíço. E a partir desse caso, o presente artigo, o meu artigo, eu tento trazer a observância do princípio da não repetição no território brasileiro e sua relação com a obrigatoriedade do direito internacional a partir de convenções e tratados que ambos os estados são signatários, tanto Brasil como Suíça, e que vedam a dupla persecução criminal pelo mesmo fato. E a partir de então eu trago a transferência de processos criminais exatamente como a solução, não só para o HC 171, mas também para, de forma geral, para crimes transnacionais. E aí o artigo e o trabalho eu trouxe dividido dessa forma. Primeiramente, eu trago a aplicação do princípio da não repetição, vendo o bis in idem na condenação extraterritorial pelos mesmos fatos, a observância do bis in idem em sua relação com o exercício da soberania estatal, ou seja, um Estado não poder condenar e processar novamente o seu acusado, porque ele já foi processado e julgado em outro país, significaria uma limitação dessa soberania estatal? Por fim, eu trago o fenômeno da transnacionalidade e a necessidade de se cooperar internacionalmente, trazendo a transferência de processos criminais como uma solução e analisando especificamente no escopo do HC 171-118 quais são os tratados e convenções internacionais comuns ao Estado suíço e ao Estado brasileiro que trazem expressamente a transferência de processos criminais como uma solução. Bom, a discussão da aplicação do princípio, né? Eu acredito que na introdução eu já tenha trazido um pouco da discussão, mas basicamente aqui eu gostaria de apresentar os argumentos trazidos pela defesa e que foram acatados inicialmente pelo TRF3 e pelo STJ, versus o entendimento do STF, que foi utilizado e culminou com uma decisão pelo trancamento da ação penal. Basicamente, o TRF da terceira região entendeu que não existe óbice legal para eventual duplicidade de julgamento pelas autoridades judiciárias brasileira e suíça. E da mesma forma, o STJ entendeu, no RHC, quando que o crime que também foi cometido no Brasil, e da mesma forma se admitir a perseguição penal pela justiça brasileira. Ou seja, o TRF e o STJ entenderam que a persecução penal finalizada na Suíça, em que Marcelo Brandão já tinha sido investigado, executado e cumprido integralmente a pena, não obstaria também a persecução criminal pela justiça brasileira. E isso em razão, eles utilizam esses dois artigos como argumento, em razão do princípio da territorialidade inscrito no artigo 5º, né, que aplica-se à lei brasileira a crime cometido no território nacional. Aí eu até dei um destaquezinho sem prejuízo das convenções e tratados, que vamos chegar lá. E utilizam também o argumento trazido pelo artigo 8º, né, que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, o que, em tese, não proibiria a dupla persecução criminal, né? Mas aí, quando é impetrado o HC perante o STF, diante das negativas anteriores do TRF3 e do STJ, e reconhecer a dupla persecução penal, aí, de fato, essa discussão ela ganha delineamentos mais amplos e, de fato, inicia-se
essa intensificação da discussão sobre cabe a dupla persecução criminal ou não, e os tratados e convenções que o Brasil é signatário, que vedam, que pugnam pelo princípio da não repetição e vedam a dupla persecução criminal. Como fica? E aí, a discussão no STF, encabeçada pelo relator Gilmar Mendes, ela ganha grandes repercussões, e, basicamente, o STF decidiu pelo trancamento da ação penal em novembro do ano passado, exatamente sobre o argumento da proibição da dupla persecução penal e incidência do ne bis in idem, e aí cita, inclusive, alguns tratados e convenções que o Brasil é signatário e que vedam, que pugnam pela aplicação ne bis in idem e vedam a dupla persecução penal, né? Como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aqui eu trago um trecho do voto de Gilmar Mendes, que ele explica que, basicamente, o cerne da questão não está em saber se o crime ele foi cometido no Brasil ou se o crime foi cometido na Suíça, porque estamos de um crime transnacional. Então, foi um único crime que causou repercussão em duas esferas, dois ordenamentos nacionais. E aqui, no caso, o ministro diz que o escopo está em definir as consequências da proibição, o que vem a seguir, né? Quais as consequências disso, porque sabemos que o único crime já causou repercussões em duas esferas. Então, a partir disso, é que precisamos medir as consequências. E aí, o voto do ministro, que foi acompanhado em unanimidade, basicamente, ele diz que o artigo 8º do Código Penal, que pugna pelo princípio da territorialidade, ele deve ser lido em conformidade com os preceitos convencionais. Então, aqui ele traz já a ideia de controle de convencionalidade. E o que seria o bis in idem, né? Essa segunda parte do artigo eu me aprofundo um pouco mais no que seria esse instituto. Aqui eu trago uma citação da professora e juíza Kate Ferreira Saboy, que inclusive foi o argumento citado, a professora foi inclusive citada pelo ministro Gilmar Mendes no voto dele, em que o princípio da não repetição encontra-se relacionado à inviabilidade de condenar a mesma pessoa mais de uma vez pelos mesmos fatos. A professora Kate foi minha professora do seminário, e ela estuda o princípio do ne bis in idem há muito tempo, inclusive foi o tema da dissertação dela, e esse princípio, ele basicamente diz que a mesma pessoa não pode ser condenada pelos mesmos fatos que ensejam repercussões em esferas distintas, né? Então, os critérios de aplicação do princípio: a identidade da pessoa, a identidade dos objetos de julgamento e a duplicação dos fundamentos sancionatórios. No âmbito brasileiro, o princípio do ne bis in idem, ele não vem expresso na Constituição ou mesmo em nenhuma lei ordinária. Esse princípio se trata de uma construção histórico-doutrinária, influenciada por costumes e ordenamentos jurídicos externos. Mas o Brasil é signatário de convenções e tratados internacionais que trazem expressamente o princípio do ne bis in idem, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos, Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sanções Penais no Exterior. E no caso específico do H171-118, o Brasil tem um Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, que é o Decreto 6974/2009. E nesse tratado vem expresso o princípio do ne bis in idem no artigo 4º. A cooperação jurídica será recusada se o pedido visar fatos pelos quais a pessoa processada foi definitivamente absolvida quanto ao mérito ou condenado no estado requerido. Então, a gente verifica que, apesar do princípio não vir expresso no ordenamento, o Brasil é signatário de diversas convenções que tratam do princípio, e no caso específico da Suíça, tem um tratado próprio entre Brasil e Suíça que traz a aplicação do ne bis in idem. No segundo momento, eu trato da observância do ne bis in idem versus o exercício da soberania estatal, né? Aqui eu trouxe um argumento trazido pelo ministro do STJ, que basicamente ele diz que
se um Estado ele não pode perquerir o acusado dele, não seria uma limitação da soberania? E aqui eu digo, qual é a ordem jurídica soberana? Né? O cerne da obrigatoriedade do direito internacional. O Estado, ao reconhecer a aplicação de uma convenção de tratado internacional que proíbe a dupla persecução penal, ele estaria limitando a soberania dele? A meu ver, e aqui eu trago uma discussão no artigo, na verdade, quando um Estado, ou mais especificamente o Brasil, se torna signatário de um tratado, na verdade, ele está no máximo exercício da soberania dele, né? De reconhecer a aplicação daquele tratado, em obediência ao Pacto Sunt Servanda. E o fenômeno da transnacionalidade. Eu trouxe aqui algumas citações sobre a cooperação jurídica, sobre cooperação jurídica internacional, basicamente para discutir que em situações dessa feita, né, de uma complexidade tão rica, qual o passo a ser dado? É necessário cooperar. Se hoje a gente está diante de um fenômeno que é cada vez mais comum de crimes transnacionais, é necessário cooperar. E aí a transferência de processos criminais, ela aparece como uma alternativa muito benéfica para todas as partes, né? Basicamente, a transferência de processos criminais para crimes transnacionais, ela diz respeito à possibilidade de se reunir em um único processo toda a fase de investigação, de apuração dos fatos, toda a fase de persecução criminal em um único processo. Então, aqui você tem duas ordens jurídicas nacionais que se unem em prol da resolução de um único objetivo, né? Só que, nessa transferência de processos criminais, inclusive, aqui eu trouxe uma definição do Departamento de Recuperação, atriz de Cooperação Jurídica Internacional, ela traz uma série de implicações. Quais seriam essas? Deixa eu fazer aqui as implicações. Cada país guarda suas peculiaridades de persecução criminal, né? Tem o seu ordenamento jurídico interno, tem todas as suas disposições, e aí implicaria em saber, em apontar se uma ordem jurídica é melhor do que outra, qual ordem jurídica, qual direito interno aplicar. E mais, uma negativa de cooperação entre Estado requerente e Estado requerido significaria dizer que um Estado não confia na competência do outro para concluir um trâmite da ação penal. Aqui eu trouxe alguns casos específicos do HC 171, em que existem duas convenções que são comuns ao Estado brasileiro e Estado suíço, a Convenção de Palermo e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que elas trazem a transferência de processos criminais expressamente como um meio de cooperação possível. E apesar do Tratado de Cooperação Jurídica em matéria penal entre o Brasil e a Suíça não trazer especificamente a transferência de processos criminais, eles já trazem alguns dispositivos como a entrega de documentos, autos ou elementos de prova e a disposição dos autos judiciais ou de investigação. Isso unido às convenções que são comuns ao Estado brasileiro e à Suíça seria uma possibilidade totalmente plausível de solução para o caso em comento. E a partir daí eu finalizo trazendo a transferência de processos criminais como uma medida de economia processual como eu posso dizer, que evita a dupla persecução criminal, dois processos distintos, em dois ordenamentos distintos, que configura uma forma de união, de unicidade processual, uma forma de cooperação recente, que precisa de melhoramentos, mas que se vislumbra como uma ótima solução para casos não só do HC 171, 118 do STF, mas para casos de crimes transnacionais de modo geral, em que os efeitos de um único ato ocasionado pela mesma pessoa causa efeitos em ordenamentos nacionais diferentes. Finalizo por aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de todos vocês, e é isso.
Deixa eu finalizar. Maria Clara, eu quero agradecer pela pontualidade britânica, cumpriu os 20 minutos, assim, realmente, porque quando a gente está explanando, é por isso que existe a minha função, que é gratificante, mas a única parte que eu não gosto é quando às vezes tem que tolher o palestrante, porque há um momento em que você está explicando, e aí realmente flui, e a gente não perde a noção do tempo. Então, eu quero te agradecer. Realmente uma pesquisa muito densa e de um assunto que requer, né, um conhecimento muito profundo do direito internacional privado, normalmente, nos dias atuais, tão caro a cooperação jurídica internacional, que só recentemente, no Código de Processo Civil atual, né, de 2015, consta o capítulo lá sobre cooperação jurídica internacional no nosso ordenamento pátrio. Então, realmente, uma pesquisa muito interessante e também muito próxima da nossa realidade, porque está tratando da questão da lavagem do dinheiro e dos crimes transnacionais, né? Então, realmente, parabenizo a Maria Clara. Como até o momento, ainda acho que as pessoas precisam, às vezes, depurar um pouquinho, né, para poder ter algum questionamento, eu vou passar a palavra agora para a dupla, né, as duas expositoras, a Priscila e a professora Daniele, e aí, ao finalzinho, né, a gente reserva, se tiver algum questionamento, tá ok, Maria Clara? Para aclarar a nossa audiência, ok? Então, o segundo tema que será tratado neste painel, também muito interessante, a respeito, já tem agora um viés um pouquinho do direito internacional econômico, e foram escritos, né, um trabalho escrito por duas pesquisadoras, e a professora Daniele Mendes Tamideni, que ela é pesquisadora visitante do Departamento de Direito da University College London, professora titular, licenciada do Departamento de Comunicação da FAAP e do Departamento de Direito da Unip de São Paulo. É doutora pela Universidade Católica de Santos e é bacharel em Direito pela PUC de São Paulo. A outra palestrante que fará uma dupla com a professora Daniele é a Priscila, a pesquisadora Priscila Benelli Walker. Ela é mestre em Direito pela Unesp, LLM pela University College London também, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, advogada na área empresarial e compliance. O título da apresentação das palestrantes refere-se a Compliance, um instrumento do direito internacional econômico para o desenvolvimento sustentável. Cibele, é um prazer estar aqui com você nesse evento que a gente faz parte categoricamente todos os anos. Gostaria de agradecer a presença de 96 pessoas madrugando aí para assistir a nossa palestra, né, nossa apresentação. E aproveito para... Posso, Priscila, já colocar nossa parte em sharing? Pode. Okay. Sim, à vontade. Sem mais delongas, né? Nós avisamos quando aparecer. Nossa, mas que difícil aqui, não tá indo, hein? Vai devagarzinho, tenta mais uma vez. Application Chrome tab, right? Eu tenho... Dani, mas posso começando? Deu. Ok, agora sim. Mas ainda está aparecendo as telas, ainda não está no slide, mas já estamos... Não foi para o slide? Não, ele apareceu, nos apareceu em um tipo caleidoscópio.
Acho que vamos. Bom, então acho que a gente... Priscila, quer tentar por aí? Vou tentar aqui. Tá ótimo. Isso é bom estar em dupla. Bom, mas já adiantando, enquanto a Priscila vai tentando essa missão árdua de entrar em concordância com a nossa tecnologia, que, por sinal, ajuda, coloca a gente em todo lugar do mundo em contato. Por outro lado, também traz novos desafios, né? Às vezes insuperáveis, como abrir uma tela, uma aba de aplicativo aqui para nós, na nossa apresentação. Só contextualizando vocês, a pesquisa de nós duas é na área de econômico e direito ambiental internacional. Então, para começar, a gente preparou esse trabalho para trazer para vocês uma contextualização da possibilidade do compliance ser uma ferramenta de a ser utilizada para a efetivação do direito internacional. E, especificamente, a gente começa com uma contextualização. Pri, você quer falar essa parte? Isso, pode deixar. Bom, antes de mais nada, professora Sibeli, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Congresso, né? Agradecer também a movimentação da professora Daniele, que é uma grande amiga também, e a provocação de nos colocar nessa situação também, né? Eu, como advogada na área de compliance e sempre muito entusiasta de internacional, privado, público, é um grande prazer de estar aqui nesse momento também, né? Então, a ideia do nosso trabalho, do nosso artigo, era justamente unir essa questão do compliance, o que é essa ferramenta de compliance, o que seria esse novo direito, né? Ou esse novo ramo, o que ele tem para contribuir justamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso, Dani. Perfeito. Então, antes de entrar propriamente, né, a gente tem a questão de como utilizar esse mecanismo, essa ferramenta, para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ontem, até numa das palestras, acho que foi a professora Lígia, trouxe desse direito internacional do desenvolvimento sustentável, ou seja, um ramo ainda mais específico e como a gente pode contribuir nisso do aspecto desses novos atores, né, nesse novo contexto. Então, o título do nosso trabalho é Compliance, um instrumento do Direito Internacional Econômico para o Desenvolvimento Sustentável. Então, foi aqui que a gente começou. Pode passar, Dani. E qual que é o contexto que a gente traz, né? No direito internacional, nessa globalização, na segunda metade aí do século XX, e os problemas dessa globalização e as novas demandas agora do século XXI. Então, nós temos que os problemas são globalizados, né? Os estados, em contradição com o nosso direito internacional público, que tinha uma primazia pelos estados soberanos, e hoje nós vemos justamente novos atores, né? Na verdade, o crescimento desses atores e os sujeitos de direito internacional. Então, quando nós temos as organizações internacionais, e principalmente a ONU, e os novos pactos que estão trazidos aí de desenvolvimento, a gente tem esse emaranhado aí de redes globais, de estados, organizações internacionais e esses novos players que são as empresas transnacionais e as agências reguladoras e a sociedade civil. Então, a partir desse contexto, nós temos esse pluralismo jurídico e essas normas que vão aparecendo, né? E o que seria o compliance, propriamente? Então, aqui eu entro na minha parte um pouco de advogada, mas tentando trazer justamente qual que é a importância, a relevância disso e o que pode auxiliar as empresas nessa implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a gente já tem aquela visão
de governança corporativa, né, das empresas transnacionais, de como trazer para uma visão não apenas do lucro pelo lucro das empresas, mas também essa visão de uma responsabilidade social. Então, a gente não vê o compliance como um direito novo, propriamente, né? Mas são normas de gestão e procedimentos que são produzidos dentro das instituições privadas e públicas, né? E que justamente podem auxiliar uma cultura dentro da empresa e que pode, assim, espalhar ou criar dentro dessa sociedade uma nova cultura de condutas e objetivos, né? Então, propriamente, a gente traz que é um conjunto de ações internas. E o que o compliance faz? Eu vou, na verdade, só falar rapidamente, mas acho que é interessante a gente ter essa ideia de que são pilares e onde a organização mapeia os riscos aos quais ela está sujeita, né, os eventuais riscos, e fazendo essa análise de risco, ela mapeia no sentido de ver quais são os que efetivamente podem ocorrer, quais que têm maior probabilidade, e daí ela cria um código de conduta onde ela estabelece quais são as metas, as suas missões e os objetivos que ela quer atingir. A partir desse código de conduta, ela tem, dentro dessa organização, uma parte de treinamento, expor esses objetivos para os seus integrantes, traz a parte de treinamento, propriamente, e, posteriormente, monitorar essa aplicação de todos esses mecanismos que foram levantados, né? E o que é interessante? A partir do momento que você estabelece esses princípios, estabelece as condutas que você quer atingir, você pode, inclusive, ser mais restritivo do que sua própria regulamentação nacional, né? Então, o que nós vemos, isso a gente traz no artigo propriamente, como essa cultura que é construída dentro das empresas, ela começa a se ampliar para a sociedade, para a comunidade daqueles atores, né? Então, pode passar, Dani, eu acho. E bom, a gente traz propriamente, dentro do compliance, né, dos objetivos de compliance, esse aumento dessa regulação, né, muitas vezes que o ordenamento, eu acho que é interessante a palestra da Clara nesse sentido também, que a gente pode até fazer esse link, que o compliance não é apenas mecanismos, né, internos, procedimentos internos, mas também o objetivo de a gente expandir isso como uma cadeia transnacional, né? Então, empresas multinacionais que vêm ou que saem aqui do Brasil, mas criando uma rede internacional dessa regulamentação. A gente e essa chamada das empresas para agir internacionalmente não é uma coisa nova, né? Em termos do regime de direito internacional ambiental, a gente vê isso já surgindo muito fortemente na Rio+20, né? Chamando as empresas para agir, tentando dar conta desse novo contexto da necessidade das empresas agirem, conjuntamente com os estados, com a sociedade civil, para lidar com esse novo desafio da globalização, né? E um exemplo claro dessa chamada de valores internacional é esse engajamento pela Agenda 2030, que traz alguns princípios aqui, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que realmente essa abordagem é multifacetada e tentando dar conta de uma abrangência maior de aspectos, né? Lembrando vocês, provavelmente quem é da área já tem esse histórico bem claro, né? Que essa Agenda 2030 é, na verdade, uma evolução, né, das metas do milênio, né? Então,
e justamente ampliam-se os objetivos do desenvolvimento sustentável, que agora são 17, e abre isso daí para mais 196 metas, né? Entre elas, claramente, esses objetivos trazidos de forma a juntar a aplicação, então não só declarar os princípios, mas sim fazer um acompanhamento de 5 em 5 anos, acompanhar a implementação, garantir esse quadro de resultados na sociedade efetivamente, não ser uma carta de princípios vaga, deixada, né, letra morta, como a gente diz, né, mas sim trazer uma estrutura embranhada no dia a dia das empresas, da sociedade, dos órgãos políticos em diversos níveis, né, não só tradicionalmente do direito internacional, os órgãos nacionais, mas também estatais, municipais, toda essa preocupação com as mudanças climáticas, com a melhora dos ambientes, dos oceanos, da governança como um todo, né? E nesse contexto que a gente traz a compliance como uma ferramenta de trazer para a prática, né? Isso no dia a dia das empresas, das pessoas propriamente dito, impactando os shareholders de diversas né, produtores, funcionários, sociedade do entorno. E, especificamente, a gente analisou o tangenciamento da compliance com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, especificamente, que chama claramente a aliança, né, entre empresas e entre os negócios e a sociedade para agir. Pri, quer detalhar um pouquinho essa parte? Na realidade, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que a gente vai trazer, que a gente analisa, é justamente essa questão de... Daniel, você pode passar para o próximo. A descrição dele é justamente parcerias e meios de implementação. Então, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui nós temos esses 5 eixos, né, que é finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. E, especificamente, no artigo, nós vamos tratar da meta 17.10, regras abertas, não discriminatórias, equitativas, e a meta 17.12, que é concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres. Mas entrando principalmente na questão de como o compliance pode auxiliar nessa questão de desenvolvimento sustentável, né? A gente já tem um histórico, né, da ONU, no sentido de plano, do pacto, né, como que é? Que justamente a gente tem o Pacto Global da ONU, né, que é antes mesmo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e no Pacto da ONU a gente tem, inclusive, as empresas que são signatárias desse pacto se comprometem a cumprir no dia a dia os princípios que estão estabelecidos. Os princípios que estão estabelecidos justamente derivam da Declaração Universal. Nós temos a questão do direito trabalhista, né, da Organização Internacional do Trabalho, temos também a questão de anticorrupção trazida nesse ponto. Então, aqui, gostaria só de deixar claro que muitas vezes quando a gente fala de compliance, é uma coisa que nós tentamos também mostrar no artigo, não apenas a questão de anticorrupção, porque muitas vezes quando se fala de compliance, principalmente se trata dessa questão de anticorrupção. Então nós temos uma série de legislações nacionais e também os pactos internacionais, né, que tratam da questão de corrupção, mas esse é um dos pontos do Objetivo do Desenvolvimento, dos princípios do Pacto Global e também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, fazendo aqui uma breve observação, quando nós tratamos de compliance, a gente até colocou no início como um novo, na verdade é uma nova roupagem para uma questão de conformidade,
né? Nós entramos no artigo propriamente quando a gente fala da evolução do compliance, mas a gente não vai aqui adentrar muito, mas nós temos o compliance bancário, a visão compliance trabalhista, o compliance ambiental e a questão de anticorrupção, né? Então, quando nós temos no Pacto Global, que trata a questão de anticorrupção, e especificamente que, principalmente, né, as empresas e os signatários vão cuidar e prevenir, e muitas vezes zerar qualquer risco de corrupção, suborno, extorsão, incluindo isso, a gente também tem isso em mente, e como um mecanismo de sustentabilidade das empresas. Porque um dos pontos que nós trouxemos é que justamente as empresas se favorecem tendo esses programas de compliance, né, em termos de valores que são expostos, seu nome moralmente, e como essas empresas podem facilitar e promover o desenvolvimento sustentável, né? Então, no aspecto empresarial, a gente já tem essa questão de responsabilidade, e também, quando a gente fala de ambiental, né, esse compliance ambiental, no sentido de desenvolvimento sustentável, não só para a empresa, né, que a gente quer a perenidade dessa empresa, das suas atividades, não apenas o lucro pelo lucro, mas também que ela atinja objetivos maiores, e daí sim a gente entra nos objetivos de desenvolvimento sustentável, que já são esses pactos, e também a questão de anticorrupção, né, de uma empresa limpa, como a gente tem aqui na legislação interna a partir de 2013, né, mas a gente tem os instrumentos que o OCDE tem de anticorrupção, o EA, e mesmo a ONU, né, então tem essa questão também de compliance, né. E a necessidade, como a gente viu na palestra de ontem, né, da Bárbara Dayana, né, das empresas trazendo essa responsabilidade com direitos humanos, é trazer isso para dentro da cultura da empresa, né, a iniciativa desse valor compartilhado. Claro, levantar o valor econômico das empresas, trazer lucro, trazer renda para as pessoas, para os sócios e para a sociedade em torno, mas de forma sustentável isso é possível. Ela trouxe bastante números a respeito disso, foi uma palestra, quem teve a oportunidade de vê-la, bastante elucidativa em termos quantitativos, né? Mas isso, a gente tem essa possibilidade de fazer uma situação win-win, né? De benefício para a empresa e para a sociedade, né? Com essa cultura da governança corporativa, né? Você quer falar sobre esse? Isso, e na realidade, eu acho que isso a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que é interessante a gente ficar, até por questão de tempo, que a Sibeli não está muito ansiosa com a gente. Sim. O importante desse slide, eu acho, é ficar claro para vocês que a gente tem a possibilidade de retorno financeiro, atendimento desse consumidor que quer comprar produtos sustentáveis, quer investir em fundos verdes, né? Mas a gente tem um grande desafio aí, que é quantificar isso, né? Sibeli, eu tenho mais 5 minutos, certo? Tem mais um... É isso, 5. 5, né? Então, e essa iniciativa de... Tudo bem, lindo, a gente reconhece essa necessidade de engajamento, mas como que a gente faz efetivamente, de forma clara, que isso seja estabelecido, né? Essa iniciativa começou propriamente dita em diversos instrumentos muito antes ainda, né? E resulta numa atividade voluntária, num cumprimento voluntário das empresas que atuam globalmente, que tem esse desafio de trazer para os seus investidores esses valores. Então, a gente pode trazer como exemplo aqui o Pacto Global da ONU. O que é isso, né? São empresas que voluntariamente aderiram a esses, muito antes ainda da Agenda 2030, né?
aderiram voluntariamente a esses valores e aderiram voluntariamente à possibilidade de serem verificadas de tempos em tempos. Ou seja, eu atendo mesmo esses 10, na época, 10 princípios, né, de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção, que hoje são expandidos para os nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 196 metas subdivididas. Esse cumprimento de forma temporal, né, de forma a ser verificada pela sociedade de tempos em tempos, isso voluntariamente. Então, é uma iniciativa que vem existindo já, né? E antes ainda do Pacto Global, essa iniciativa dos princípios da ONU sobre empresas e direitos humanos. Isso é uma iniciativa muito importante, às vezes criticada, porque falha na parte de adquirir bens, né? O poder coercitivo é praticamente nulo, mas veja, em termos práticos, ele é bastante eficaz, né? Se porventura ele não tem um mecanismo de solução de controvérsias, não tem uma possibilidade de ser levado a OMC ou nada do gênero, mas ele sim ordena por dentro a estrutura das sociedades, das empresas, para sua ação em relação à sociedade de retorno ser de uma forma mais sustentável, né? Então, e esses princípios da ONU, eles se dividem em 3 partes. Primeiro, o dever do Estado, depois a responsabilidade corporativa da empresa e, por último, quais medidas mitigadoras de danos que isso tem que ter. Então, os Estados têm ou não formas de levar ao judiciário, têm ou não uma lei específica de responsabilizar por crimes ambientais, etc. E tal. É bem interessante, quem se interessa por esse tema pode entrar em contato comigo, eu dou mais detalhes sobre isso, é uma pesquisa bastante interessante com relação a isso, né? E essa política de cumprimento de relatórios, ou seja, de tempos em tempos eu faço um progress report. Como a Cristina falou, a importância, o ganho principal do compliance é você acompanhar os riscos, é poder mitigá-los, é conhecer quais são os seus efetivos problemas, né? E para agir antecipadamente, ou seja, eu já sei que eu posso ter uma condenação por danos ambientais, aí vou mitigar em virtude disso e fazer um progress report da minha atividade. Claro que isso é ainda bastante longe da realidade em termos efetivos, mas veja que nessa orquestra de poderes, né, nesse conjunto, nesse emaranhado de normas que a gente tem em direito internacional, essas formas me parecem as que mais efetivamente trazem efeito para a sociedade, né? Não adiantaria termos um tratado dizendo, olha, é proibido, né? E ser absolutamente descumprido em termos práticos. E também, na parte... Alguém me chamou? Eu, na verdade, só gostaria de fazer uma observação, porque um dos objetivos nossos na pesquisa é justamente ver a evolução da implementação dessas metas, né, de questões ambientais, de questões anticorrupção, sociais e trabalhistas nos códigos de conduta e de compliance. E o que a gente viu é que justamente existem mecanismos já de Progress Report feitos pelo Pacto Global. Nós temos até aplicativos que as próprias empresas podem clicar e preencher um questionário, e dos entrevistados em questões ambientais, 78% atestam que tem nos seus códigos questões sobre consumo sustentável, objetivos de uso responsável. 82% tem nos seus códigos de compliance, de conduta, questões anticorrupção, seja para zerar a corrupção ou medidas de monitoramento e, no caso de implementações de medidas contrárias à corrupção. Ou seja, nós já temos voluntariamente, como a Daniele colocou, a questão das empresas se autorregulando, e por ter essas questões de
muitas empresas transnacionais que têm esses códigos, seja na matriz e traz para as filiais, e vão construindo, né, porque a gente até fala que não adianta você apenas importar um código de compliance, porque as realidades são diferentes, né, as questões ambientais, as regulatórias, mas, ao mesmo tempo, você tem meios de analisando o progresso da sua empresa e a implementação desses pontos, o que pode ser melhorado. Então, a gente também no artigo traz um ponto que eu acho que é interessante, como as certificações, né, privadas. Então, a gente até fala um pouquinho sobre a ISO, né, que nós temos uma ISO de compliance, uma ISO de questões ambientais, uma ISO de questões anticorrupção. Então, são certificações privadas, né, mas internacionais, que têm padrões. Então, a gente também adentra um pouquinho nas questões de padrões internacionais que podem ser, auxiliam a mensuração desses pontos que a gente quer trazer para um desenvolvimento sustentável. Eu acho que é isso. Outro ponto dos padrões e das certificações é você ter, de alguma forma, um instrumento de dizer, olha, eu não estou fazendo greenwashing, né? Eu não estou fazendo apenas uma ação de fachada para inglês ver, nada do gênero. Eu estou efetivamente acompanhando, monitorando, tem um órgão externo que está visitando a minha atividade e certificando se isso é realmente o que eu estou dizendo, né? Não é propaganda enganosa nem abusiva que eu estou aqui simplesmente fazendo, né? Claro que esse sistema voluntário, né, que a gente chama de padrões voluntários de sustentabilidade ou de compliance, dependendo em qual ambiente você está, no econômico ou no ambiental internacional, ele traz, claro, dificuldades, né? Seria muito mais fácil a gente ter um sistema coercitivo, mas a gente não tem esse sistema coercitivo. Na ausência dessa possibilidade de um sistema coercitivo, né, a gente acaba tendo de construir ferramentas mais brandas, mais ajustáveis e com vários desafios, né? Principalmente com relação a métricas consistentes, ou seja, se a Unilever de Londres resolve não importar mais do Brasil porque tem um corante azul que ela acha da cabeça dela que é um problema para a sociedade, né? Toda a indústria que usa aquele corante azul no Brasil sofre. Então, isso traz, inclusive, um problema de competitividade para as empresas, essa falta de métrica consistente, informação agregada, comparado a azul é azul, como é azul, por que azul, né? O que aqui no direito do consumidor brasileiro, a gente tem um desenvolvimento bastante, internamente, né? Um desenvolvimento bastante consistente com relação a isso. Você não pode simplesmente falar, não quero porque não quero, né? Tem que estar relatado, porque isso, né, gera efetivamente um ganho, né, para a sociedade. Caso contrário, é simplesmente uma proibição à livre concorrência, né? Em prejuízo do consumidor. Mas internacionalmente a gente não tem isso, a gente tem uma multiplicidade de formas de aferição. Então, se a gente tem então agora eu tenho que cumprir com isso porque a empresa tal está pedindo. Isso tem um custo, né? Um custo de conformidade. Eu vou me adequar, vou chamar o avaliador. Isso é um custo enorme para a empresa, tanto de você acompanhar os seus processos, como manter uma equipe responsável pela manutenção desse processo, né, e verificação contínua, como também de entrega do dia a dia, né, disso. E para a sociedade gera também essa dificuldade de você tomar as decisões informadas. Eu quero ou não uma empresa mais sustentável, essa é mais sustentável, põe minha mão no fogo, é mais sustentável. Ah, não, ela está roubando nos quesitos. Ah, não, essa sim, uma empresa sustentável, né? Então, para concluir aqui a nossa fala, Dri, você quer concluir? Na verdade, dar tempo rapidinho, a questão é justamente essa atuação conjunta, tá, dos atores públicos e privados, é essencial para a viabilização de políticas públicas e para o desenvolvimento sustentável. Então, isso que nós procuramos trazer no nosso estudo, né? Como que os atores privados podem contribuir e como o compliance pode auxiliar, na verdade,
nessa atuação conjunta, né? Então, os mecanismos e sistemas envolvidos no ambiente empresarial, né, que a gente viu que tem uma questão, tem uma responsabilidade, tem o que seria uma empresa sustentável, então, que esses mecanismos empresariais, do aspecto privado, podem auxiliar no preenchimento e em atingir esse desenvolvimento sustentável, né? E a nossa defesa é que o compliance empresarial, com esses pilares, esses processos, esses procedimentos de gestão que são desenvolvidos pelas empresas internamente, podem sim auxiliar e podem efetivar essas políticas internas, tanto internamente como também nessa comunidade, né, inicialmente pequena na esfera da empresa, vai se expandindo para a sociedade e até numa questão global, né? Então, como essas cadeias, porque quando a gente fala desses novos atores e a relevância das empresas transnacionais, acho que elas têm sim essa contribuição e o compliance pode auxiliá-las a atingir essas metas às quais elas aderiram, seja no Pacto Global, seja nos outros pactos e acordos internacionais de desenvolvimento. Acho que é isso. Agradeço muito às palestrantes, realmente é um tema muito importante, atual. A gente vê o quanto é importante essa questão. Às vezes, eu, por exemplo, tenho uma predileção muito grande com a questão da paz e segurança internacional, mas é tão bom ver quem também se preocupa com a outra matiz da ONU, que é a questão econômica e social, que tem todo um envolvimento, né? Então, parabenizo as palestrantes. Como estamos no avançado da hora, mas eu realmente acho que acredito que a audiência também, estávamos ávidos para ver a conclusão e para ter a noção, né? É apenas esse convite para ler os artigos que estão nos anais do Congresso. Houve aqui, né, uma parabenização pela exposição, né, e até como é que se diz? Uma reflexão, né? Então, não é uma questão, é só para deixar aqui registrado, né? A Fernanda Ravazano Lopes Banqueiro, ela disse o seguinte: penso que um dos desafios é o estabelecimento de métricas confiáveis para a verificação de programas de compliance e efetivos e não apenas de fachada. Então, esse foi um comentário, achei que era relevante trazer, mas agora eu gostaria de dar em poucos minutos, Clara, porque tem uma pergunta para a Clara, pela exposição da Clara, também houve parabenização em público. Temos aqui a presença da professora Vera Viegas, que está, assim, atuante no Congresso, e a pergunta é da Aldine Romano. Ela pergunta para Maria Clara o seguinte: quais são as suas considerações sobre o Instituto da Transferência de Execução da Pena, criado a partir da nova lei de imigração? Se você puder responder, Maria Clara, assim, em breve síntese, resposta eu sei que você tem, mas se for em breve síntese, eu fico muitíssimo agradecida. Eu vou ser bem breve, eu até trato levemente sobre isso no artigo, dou uma pincelada sobre a diferenciação dos dois institutos, mas pelo avançar do tempo eu acabei não mencionando, né, na transição do trabalho. Basicamente, a transferência de execução da pena, prevista na Lei de Imigrações, no artigo 100, diz que, nos casos em que couber a solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar a transferência de execução da pena, né, observando o princípio do non bis in idem. Mas a transferência do processo criminal é mais ampla e, processualmente, ela é mais econômica, porque ela não transfere só a parte da execução da pena, transfere o processo em si. Então, os atos praticados por um Estado são convalidados no outro e ele sozinho, ele completa todo esse processo, né, de investigação, julgamento, condenação e execução da pena. Então, eu acredito que a transferência de processos criminais ela é mais ampla e processualmente mais econômica.
E eu gostaria de finalizar dizendo que, para mim, é um deleite estar aqui, colhendo diretamente da fonte de professoras com exímio conhecimento e temas riquíssimos. E esse último tema que foi preferido pelas professoras Priscila e professora Dani foi fantástico, compliance e desenvolvimento sustentável. Eu amo essa área, essa temática. E para mim foi um deleite ver essa Acredito apresentação. que para todos nós, Maria Clara, faço minhas suas palavras. Quero agradecer às palestrantes pelas brilhantes exposições e convido a toda a audiência a permanecer conosco. Temos logo a seguir já outra palestra. Então, agradeço a todos e tudo de bom a todos. Desfrutem do congresso e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Até mais.